Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima sexta-feira para você. Hoje, 19 de julho de 2024. Agora 6h33, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação, a 103,7, a rádio número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Acidente com carreta cegonha mata motorista e deixa carros destruídos na BR-060. Ação integrada prende venezuelano em Cuiabá por homicídio cometido em Goiás. Inscrições para o ProUni começam na próxima terça-feira. 2 celulares são roubados ou furtados por minuto aqui no Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Sejam bem-vindos ao programa Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. As inscrições para o processo do segundo semestre do programa Universidade para Todos poderão ser feitas entre o dia 23 e 26 de julho, segundo o edital do Ministério da Educação. Serão ofertadas mais de 243 mil bolsas para essa edição. A inscrição deve ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior. As inscrições são gratuitas e os resultados com os pré-selecionados do ProUni do segundo semestre 2024 serão divulgados no dia 31 de julho, em primeira chamada, e 20 de agosto, em segunda chamada. Quem não for selecionado pode entrar na lista de espera, manifestando interesse entre os dias 9 e 10 de setembro. A lista de espera estará disponível no dia 13 de setembro no sistema do ProUni. Para participar do ProUni, o estudante tem que ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio em 2022 ou 2023, com a nota mínima de 450 pontos na média de pontos das 5 provas, além de nota acima de 0 na redação. As inscrições são gratuitas. E aqui no Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto. Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. Os dados são do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro. Os dados mostram que, pela primeira vez o número de furtos, ou seja, a subtração de aparelhos sem o uso da violência, superou o de roubos de aparelhos, com 494.295 ocorrências, contra 442 mil, respectivamente, ao longo de todo o ano passado. No total, foram 937 mil ocorrências nas delegacias brasileiras. Apesar de serem altos em relação a 2022, os números de roubos e furtos de celulares em termos globais apresentam uma redução de 4,7%. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de ocorrências mostra a centralidade que tais aparelhos ocupam na nova dinâmica de crimes patrimoniais. Os celulares se consolidam como a porta de entrada frequente para outras modalidades delituosas em ascensão, como estelionatos e golpes virtuais. Assédio eleitoral. Esse crime deve ser prevenido e quem faz esse alerta agora no Jornal Verde Vale é a repórter Márcia Bueno. Segundo a resolução 23.735, que o Tribunal Superior Eleitoral publicou em fevereiro deste ano, configura irregularidade eleitoral e abuso de poder econômico o uso da estrutura empresarial para constranger ou coagir pessoas empregadas, funcionárias ou trabalhadoras, aproveitando-se de sua dependência econômica com vistas à obtenção de vantagem eleitoral. A criminalização da prática do assédio eleitoral também está presente na Constituição Federal, Código Civil, Penal, Eleitoral, CLT e pactos e convenções internacionais. E com a proximidade dos pleitos municipais em todo o país, a atenção ao tema deve ser redobrada. Nas últimas eleições, relatório do Ministério Público do Trabalho contabilizou apenas até o final de outubro de 2022 2.360 denúncias desse tipo de assédio
e registrou também a abertura de investigações contra 1.808 empresas. Para o coordenador do Grupo Temático de Governança do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Sandro Márcio da Silva, as organizações devem padronizar e formalizar orientações aos gestores no intuito de se resguardarem. A discussão do tema política no universo organizacional, ela é complexa e os empresários, os gestores, precisam tomar cuidado porque, dependendo da forma como foi conduzido, isso pode ser caracterizado como assédio eleitoral. Então, por exemplo, você vai lá e fala alguma coisa, alguém grava, todo mundo tem uma câmera hoje, né? Então, isso pode fazer com que a empresa seja acionada juridicamente por essa postura que vai ser assumida como uma postura não daquele gestor, mas uma postura da empresa. Todo mundo tem direito de manifestar a sua opinião, direito à livre expressão. Agora, fazer isso dentro da empresa, com uma pessoa que depende do salário, que está numa condição de subordinação, ela pode permitir o enquadramento da empresa numa situação jurídica complicada. Para realizar uma denúncia de assédio eleitoral, basta acessar o site do Ministério Público do Trabalho no endereço eletrônico mpt.mp.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Márcia Bueno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. Um acidente com uma carreta cegonha matou um motorista de 36 anos e deixou 11 carros transportados destruídos na manhã de ontem, na BR-060, perto de Abadiânia, no centro do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu do município de Betim e tinha como destino Goiânia, onde os carros seriam entregues. Em entrevista, Manuel Rodrigues, ajudante que aguardava a carga de veículos, relatou que chegou a conversar com a vítima minutos antes do acidente. Segundo o ajudante, os 11 veículos seriam entregues em Goiânia, mas seriam distribuídos posteriormente na capital e em São Luís de Montes Belos. O corpo do motorista ainda não havia sido retirado do local do acidente até a última atualização. A reportagem não conseguiu contato com a empresa responsável pelo transporte de veículos até a última atualização da reportagem, para que pudesse se posicionar sobre o caso. O Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Leandro Crispim, determinou o encaminhamento de ofício circular às juízas e juízes que atuam nas varas da infância e juventude de 1º grau do Poder Judiciário Estadual, na qual orienta e indica ações para combater qualquer forma de discriminação à orientação sexual, identidade de gênero em procedimentos de habilitação para adoção, guarda e tutela de crianças ou adolescentes. Leandro Crispim determinou no documento que os magistrados realizem e verifiquem nas inspeções aos serviços de acolhimento institucional e familiar a efetiva qualificação dos responsáveis pela preparação das crianças e adolescentes para esclarecê-los de que serão adotados em qualquer modalidade de família. Caso sejam constatadas manifestações e atitudes contrárias, deverão ser comunicadas ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 6h41. E atenção, você que sonha ser policial, já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Penal de Goiás. A reportagem sobre como se inscrever nesse concurso é com Brunelli Portela. Atualmente, Jeová trabalha como motorista de aplicativo, mas tem o sonho de ser policial. Com a publicação do edital do concurso da Polícia Penal, essa oportunidade finalmente chegou e ele já está se preparando. Tem que manter a preparação física, E além do TAF, tem que ter o psicológico bacana também em dias, para poder prestar um psicotécnico ali de qualidade, estudar bastante também. Não é fácil, concorrência hoje tá difícil. Se não se preparar, o seu concorrente passa. O governo de Goiás anunciou a abertura do concurso público para a seleção de 1.600 policiais penais. O salário inicial é de R$ 5.971,42, com carga horária de 40 horas semanais. Com a publicação do edital, os candidatos precisam começar a preparação para o concurso público da Polícia Penal de Goiás. Esta é uma oportunidade única, já que esse é um dos concursos mais aguardados e com excelentes benefícios. Olha, o salário é muito atrativo, Além de outros benefícios,
e que, inclusive, no início de carreira é muito comum ver um policial penal ganhando já 8, 9, até 10 mil reais na prática. Uma jornada de trabalho extremamente interessante. Em geral, o policial penal trabalha em sistema de plantão, 24 horas de trabalho, 72 horas de folga. E uma carreira muito promissora, porque o policial penal, ao longo da sua jornada, ele vai assumindo funções, papéis e atividades e ainda vai tendo também incremento financeiro por isso. O concurso é bastante concorrido. Os interessados precisam focar nos estudos de direito penal, processual penal e execução penal, além de se prepararem para o teste de aptidão física, o TAF. Estudem bastante, né? Direito penal, processual penal, tudo que envolve a execução penal. É muito importante que isso daí vai ser muito validado. Mas não esqueçam, eu vi muitos candidatos passarem lá no topo e na hora da prova do TAF, ele ser reprovado. O TAF, que é um teste de aptidão física. Então é muito importante estar em forma, né, para passar na prova objetiva e depois passar no TAF também. A seleção será dividida em 7 fases. Os candidatos com deficiência também passarão por avaliação de equipe multiprofissional. A data provável da aplicação das provas objetiva e discursiva é 15 de setembro e será realizada em 9 cidades goianas. O edital completo está disponível no portal do IBCF e no site da SEAD. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6 horas e 44 minutos. Roger Machado é o novo treinador do Internacional. O clube oficializou a contratação do profissional de 49 anos na manhã desta quinta-feira, com vínculo até o fim de 2025. Na comissão de Roger, chegam ao Beira-Rio o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adailton Bolzan e Roberto Ribas, além do analista de desempenho Guilherme Marques. Eles vão trabalhar junto ao preparador de goleiros Leonardo Martins, o auxiliar Aparecido Donizete e também o auxiliar de preparação física João Goulart. O Inter será o 8º clube da carreira de Roger. O técnico iniciou pelo Juventude em 2014. Passou pelo Novo Hamburgo, Grêmio em 2 oportunidades, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. E a CBF definiu em sorteio dessa quinta-feira os confrontos das 8º de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas do dia 31 de julho a 7 de agosto. Depois das 8º de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que define os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Confira os confrontos sorteados: Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. A presença nas 8º de final da Copa do Brasil rende 3,465 milhões de reais para cada clube. A classificação para as quartas de final vale mais, cerca de 4.515.000 reais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado brasileiro da soja está apoiado nos prêmios e no dólar neste momento. Embora a semana esteja sendo de algum fôlego para as cotações na Bolsa de Chicago, o agosto saindo a $10,78 para $10,97 por bushel de segunda até a quinta-feira, e o novembro de $10,40 para 10,42 no mesmo intervalo. A demanda forte pelo produto brasileiro tem dado um espaço importante para o fortalecimento dos prêmios, formando indicadores ainda importantes para o produtor. Os prêmios para agosto, por exemplo, testaram 50 centavos de dólar positivos nos portos brasileiros, enquanto setembro foi a 123 centes sobre os valores praticados na Bolsa de Chicago, registrando um nível recorde para o presente ano comercial. A movimentação é expressiva e reflete, entre outros fatores, a demanda ainda concentrada no mercado nacional. Os prêmios para a soja da atual temporada, afinal, chegou a registrar níveis negativos de mais de 100 centes, ou $1 por bushel em relação às cotações da Bolsa de Chicago. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Agora, Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e 3 minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira.
O Ministério de Portos, Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil instalaram ontem uma comissão sobre o transporte aéreo de pets. O colegiado deve consolidar regras mais específicas para a presença de animais em voos domésticos e internacionais. A comissão tem 30 dias de prazo para apresentar a conclusão dos trabalhos. A iniciativa é um desdobramento decorrente do caso Joca, amplamente divulgado no país. O cão da raça Golden Retriever morreu no dia 22 de abril após ser embarcado para um destino errado, no porão do avião, onde permaneceu por várias horas além do previsto. Durante a cerimônia, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, lembrou a morte do cão e disse que, ao final dos trabalhos, o colegiado deverá se debruçar sobre um marco legal sobre o tema, que poderá ser implantado por meio de resoluções, portarias e também iniciativas de projetos de lei a serem apresentadas no Congresso Nacional. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a identificação de um foco da doença de Newcastle, que é transmitida por vírus e atinge aves silvestres e comerciais. Altamente contagiosa, a doença tem sintomas respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema na cabeça desses animais. A identificação ocorreu em uma granja de criação comercial de aves para corte, localizado no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério, o diagnóstico positivo foi feito na quarta-feira, às 16 horas, pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como laboratório de referência internacional para o diagnóstico dessa doença. A investigação do caso ficou a cargo da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, que encaminhou as amostras para análise laboratorial. O Ministério informou que, após o atendimento inicial, o estabelecimento avícola foi imediatamente interditado, incluindo a suspensão de movimentação das aves. E o Senado adiou para agosto a votação da PEC sobre a autonomia do Banco Central. Yuri Hudson é quem fala sobre esse assunto. A CCJ do Senado Federal adiou para agosto a votação da proposta de emenda à Constituição que concede autonomia financeira e administrativa ao Banco Central. A PEC causa uma verdadeira rusga entre aliados ao governo e oposicionistas. O Palácio do Planalto é contra a proposta. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, afirmou que é melhor construir um texto que tenha um mínimo de consenso e que permita a PEC avançar. E por isso decidiu então tirar a matéria de pauta. Na Câmara dos Deputados é necessário 308 votos para aprovar uma proposta de emenda constitucional complexa e relevante como essa. Então é o melhor caminho, vai ser sempre o melhor caminho. Porque se nós ficarmos com intransigência ou de um lado ou do outro, a gente acaba não alcançando o que é o eixo e o cerne da discussão sobre esse assunto, que não é político e não é ideológico, ele é institucional. A PEC em análise transforma o Banco Central de uma autarquia federal vinculada, mas não subordinada ao Ministério da Fazenda, em uma empresa pública, com natureza especial devido ao exercício de atividade estatal, passando então a ter personalidade jurídica de direito privado. Tanto a base do governo quanto os senadores que são favoráveis à proposta concordaram com o adiamento, tendo em vista que ainda não há votos suficientes para aprovar a PEC. A proposta só deve retornar à pauta do Senado com a volta dos trabalhos legislativos em agosto. Mesmo assim, a PEC só pode ser votada mesmo em outubro, após as eleições municipais. Isso devido ao impasse do texto final. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. A partir da confirmação da existência de focos de HLB, também conhecido como Guine, em Goiás, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária deu início a medidas de controle da doença aqui no estado. Nessa quinta-feira, fiscais estaduais agropecuários da Agrodefesa participaram de visita técnica promovida pelo órgão com o objetivo de conhecer os sintomas da doença no local e realizar levantamento de abrangência do foco da praga. A ação foi realizada na propriedade com foco da doença, em Campo Limpo de Goiás, e foi organizada pela Gerência de Sanidade Vegetal da Agrodefesa,
com participação da Gerência de Fiscalização Agropecuária, Gerência de Educação Sanitária e fiscais estaduais agropecuários das unidades locais que compõem a Unidade Regional Rio das Antas, onde o principal foco foi encontrado. Participaram também servidores das unidades locais da Agrodefesa de Abadiânia, Anápolis, Bela Vista de Goiás, Corumbá de Goiás, Goianápolis, Goianira, Goiânia, Hidrolândia, Inhumas, Pirinópolis, Senador Canedo, Silvânia e Vianápolis. Também estiveram presentes profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás, o Senar Goiás, e responsáveis técnicos habilitados pela Agrodefesa. E o estado de Goiás está se consolidando como um dos mais seguros do Brasil, com nenhuma cidade entre as 10 mais violentas do país e a redução da criminalidade. Isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado pelo Fórum Brasileiro da Segurança nesta quinta-feira. Esse documento levou em consideração dados de 2023 em comparação a 2022. Um dos principais indicadores é referente ao latrocínio, que caiu 57% no período. Homicídio doloso com a intenção de matar apresentou a queda de 11% no número de vítimas e de 10% no número de ocorrências. No caso de lesões corporais seguidas de morte, o decréscimo foi de 3,7% na comparação com 2022. Em relação aos crimes contra o patrimônio, o roubo de cargas apresentou a queda mais expressiva, 52%. Na sequência estão o roubo de residência, roubo de veículo e houve ainda queda de 32% no número de roubos a transeunte. Os municípios goianos já estão recebendo as vacinas contra a dengue para a primeira e segunda dose. A reportagem é de Jaqueline Moura. As doses repassadas pelo Ministério da Saúde já começaram a ser entregues aos 246 municípios goianos. O imunizante vai ser usado para a aplicação da primeira e da segunda dose, previstas no esquema de vacinação contra a dengue. A faixa etária, que a gente está utilizando aqui no estado de Goiás, essa vacina, é de 6 a 16 anos. Porém, quem tem uma faixa etária além dessa, porque em um momento no estado a gente abriu para pessoas até 59 anos, ou seja, quem tem uma dose e já tem 90 dias ou mais que tomou essa primeira dose, precisa retornar ao posto de vacinação para receber a segunda dose, porque a proteção ela só se dá com 2 doses. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 100 mil pessoas em Goiás ainda não retornaram aos postos para receber a segunda dose da quedenga, que deve ser aplicada 90 dias após a aplicação da primeira dose. A baixa adesão preocupa as autoridades de saúde. Na faixa etária de 6 a 16, principalmente, nós temos cerca de 142 mil crianças e adolescentes que tomaram a primeira dose e só 16 retornaram para tomar a segunda dose. Isso nos preocupa, porque, como eu falei, a proteção ela só se dá com 2 doses. Então, é imprescindível que essas crianças e adolescentes e outras pessoas que tomaram a primeira dose com 90 dias ou mais, precisa procurar um posto de vacinação. Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam que neste ano foram notificados 390.019 casos de dengue no estado. 242.587 foram confirmados. Os números representam um avanço de 355% em relação aos casos notificados em 2023. 330 pessoas morreram por consequência da doença. A gente está falando de dengue, proteção com vacina, que é muito importante, ainda bem que tem uma vacina, mas nós temos outras doenças, como também a chikungunya, e outras pessoas que não estão ainda elegíveis para receber a vacina. E para essas pessoas o cuidado tem que ser cuidado da casa mesmo, cuidado com a casa, evitar criadouros, evitar locais que acumulam água. É no vaso sanitário que não é utilizado, é na caixa d'água que não está bem vedada, é na piscina que não está bem tratada, na vasilha de água dos animais. Muitas vezes as pessoas viajam nas férias e deixam esses recipientes expostos e acabam se tornando criadouros. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. Cerro Porteño e Atlético empataram por 1-1 na noite desta quinta-feira no estádio Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai, jogo de ida do play-off de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time da casa saiu na frente com o Benítez e o Furacão deixou tudo igual na segunda etapa com o Christian. Com esse resultado, quem vencer o jogo de volta na Liga Arena em Curitiba fica com a vaga. O novo empate leva a decisão para os pênaltis. E o
o Santos segue na liderança da Série B do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Peixe ficou no empate por 1-1 com o Vila Nova, chegou aos 29 pontos na tabela e, pelos critérios de desempate, não pode ser ultrapassado na sequência dessa rodada. Já o time goiano se mantém na segunda colocação, com um ponto a menos, porém com a possibilidade de perder algumas posições na tabela. Na sequência da Série B do Brasileirão, o Santos mede força com Curitiba na Vila Belmiro. O jogo será na segunda-feira, a partir das 20 horas de Brasília. Já o Vila Nova visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, no dia seguinte. A bola rola a partir das 21h30. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. A pesquisa expedicionária Confina Brasil chegou à sua 6ª semana visitando fazendas de todo o Brasil, passando por confinamentos de gado de corte no estado de Rondônia. Especialistas estiveram em 10 fazendas em 5 dias, coletando dados sobre nutrição, sanidade, tecnologia, gestão, bem-estar animal e sustentabilidade, além de identificarem as principais características do setor em termos de gestão e manejo. Um dos pontos que mais chamou a atenção durante essas visitas no estado foi o contrato a termo firmado entre muitas das propriedades com frigoríficos, tendo como um dos principais objetivos trazer a previsibilidade ao preço do boi gordo. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 3 estagiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, são suspeitos de fraudar a concessão de empréstimos consignados na Bahia. Um dos aprendizes, maior de idade, foi preso em flagrante nesta quarta-feira. 2 adolescentes que trabalhavam na mesma agência, na Previdência Social em Salvador, foram apreendidas. Investigações preliminares indicam que os 3 estagiários desbloqueavam benefícios previdenciários sem o conhecimento dos titulares, mediante a inserção de documentos falsos no sistema do INSS. A partir daí, outros envolvidos no esquema contratavam empréstimos consignados em nome dos beneficiários lesados e nada sabiam da fraude. A ação dessa quarta-feira foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério da Previdência Social, que não divulgou o valor do prejuízo. O estagiário preso foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia e as adolescentes apreendidas foram encaminhadas à Delegacia do Adolescente Infrator. Os 3 podem responder pela prática de crime ou ato infracional de inserção de dados falsos no sistema de informação, cuja pena máxima pode chegar a 12 anos de reclusão, no caso do estagiário com uma maior de idade. E o ministro anuncia um edital para a construção de 11.500 casas no Rio Grande do Sul. Os detalhes sobre essa boa notícia com René Almeida. Nesta quarta-feira, um edital de seleção de projetos para a construção de 11.500 imóveis no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida Calamidades, no Rio Grande do Sul. A portaria com o edital para a contratação das construtoras deve ser publicada nesta quinta. Serão 3.000 unidades habitacionais em Porto Alegre, 3.000 em Canoas, 1.300 em Novo Hamburgo, 900 em Eldorado do Sul, 800 em São Leopoldo, 800 em Estrela, 600 em Charqueadas, 500 em Cruzeiro do Sul, 300 em Lajeado e 300 em Santa Maria. Durante um congresso com prefeitos gaúchos em Porto Alegre, o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou que o governo vai dar um bônus de 5% às construtoras que entregarem as casas em 10 meses. Esses aqui, pessoal, são aquelas unidades habitacionais que nós faremos sem a necessidade de termos as famílias que serão vinculadas a essas unidades habitacionais, porque nós temos segurança que a quantidade nesses municípios será superior a esses números que a gente está nos referindo aqui. Nos outros municípios, nós vamos fazer conforme a demanda que nos forem passadas, submetidas por vocês, pela Defesa Civil Municipal, para a Defesa Civil Nacional. A partir dos dados checados, a partir daí as unidades serão disponibilizadas aos municípios. O ministro garantiu que nenhuma casa será construída em área de risco para deslizamentos ou inundações. Jader Filho também informou que 4.500 imóveis já foram ofertados no site da Caixa Econômica Federal para serem comprados pelo governo por até R$200 mil. A promessa é que a entrega dessas casas comece ainda em julho.
Agora, o que a gente precisa é que o mais urgente possível as prefeituras, as defesas civis apresentem isso para a Defesa Civil Nacional, para que a gente possa fazer o processo de seleção das famílias, para a gente poder já, por exemplo, nesses imóveis que estão prontos, que a gente já possa destinar as famílias. A gente precisa ter o cadastro das famílias, a gente precisa ter as informações para poder começar a destinar essas unidades habitacionais às famílias que perderam as suas casas ou tiveram as suas casas condenadas. O ministro detalhou ainda os critérios de prioridade para que as famílias recebam as casas. Como nós não temos, na sua totalidade, da necessidade que tem em todas as cidades do Rio Grande do Sul, o número de pessoas que perderam suas casas, a gente vai dar prioridade para essas casas adquiridas, sejam elas usadas ou novas, para aquelas famílias que têm o maior número de crianças, o maior número de idosos, o maior número de deficientes, o maior número de, vamos dizer assim, de pessoas com doenças crônicas. E se mesmo assim ainda as famílias empatarem, nós faremos a seleção daquelas famílias que tiverem uma renda menor. Já o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, tratou de rebater críticas feitas pelo governador gaúcho Eduardo Leite a respeito de uma suposta demora no repasse de recursos federais. Segundo Pimenta, as verbas destinadas ao Estado já somam 19 bilhões de reais. A gente não vai responder críticas de governador, de prefeitos, nem de ninguém, né? Nossa orientação, e o presidente Lula nos cobra muito, é evitar qualquer tipo de disputa política, não transformar o processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul em qualquer ambiente de disputa, ainda mais que nós estamos em ano eleitoral, né? Esse momento é um momento que exige de nós todos a maturidade, a união e a reconstrução é a chave para que a gente possa encontrar a maneira de superar esse momento. Conforme o governo federal, somente o auxílio reconstrução de R$ 5.100 para afetados pela enchente já beneficiou 323 mil famílias gaúchas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Renê Almeida. 7h20. Vamos para o último bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira e na volta você vai conferir que o preço da carne bovina caiu 6,48% se comparado a maio de 2023. Essa e outras notícias você confere logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h31, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou ontem um edital de convocação para consulta pública para que as comunidades escolares opinem sobre a implementação do modelo de escolas cívico-militares a partir de 2025. As unidades de ensino deverão organizar reuniões com pais ou responsáveis até o dia 31 de julho para discutir o novo modelo em São Paulo. A opinião das comunidades escolares deve ser registrada entre os dias 1º e 15 de agosto, por meio da Secretaria Escolar Digital. Segundo a SEDUC de São Paulo, as outras duas rodadas de consulta estão previstas para unidades que não atingirem a quantidade de votos válidos. Em 19 de agosto, as escolas deverão informar sobre quórum insuficiente. A segunda consulta está prevista para o período de 20 a 22 de agosto. No dia 26 do mesmo mês, as escolas avisam se for necessária a terceira rodada, que deve ocorrer entre 27 e 29 de agosto, também pela Secretaria. Podem participar da consulta pública mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idade, estudantes dessa faixa etária ou seus parentes, em caso de abstenção de alunos e professores e outros profissionais da equipe escolar. Se mais do que 45 comunidades escolares manifestarem interesse no programa, o desempate será feito com base na distância de até 2 quilômetros de outra unidade que não optou pelo programa. Em caso de mais de uma escola interessada na mesma cidade ou número de votos válidos a favor da implantação. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda aumentou de 3,7% para 3,9% a estimativa de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo nesse ano. Em relação ao Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas, o documento manteve 2,5% a projeção de crescimento para esse ano. A previsão para o IPCA está dentro da meta de inflação para o ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior é de 1,5% e o superior 4,5%. Para 2025, a estimativa avançou de 3,2% para 3,3%. Segundo a secretaria, contribuíram para esse crescimento das estimativas para a inflação os impactos da alta do dólar e também das enchentes no Rio Grande do Sul sobre os preços. 7h33. E as mulheres recebem menos 20% do que os homens no setor bancário. Quem traz detalhes sobre esta pesquisa é Bruno Moreira. Mulheres que trabalham como bancárias ganham em média 20% a menos do que os homens que desempenham as mesmas funções. Quando é feito o recorte racial, mulheres bancárias negras têm remuneração média 36% inferior à do bancário branco do sexo masculino. As informações fazem parte de um relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e servem de base para a defesa da igualdade de oportunidades no setor. É o que destaca Juvândia Moreira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Apresentamos para os bancos o resultado da consulta aos quase 47 mil bancários e bancárias que responderam. No tema da igualdade de oportunidades, para as mulheres bancárias, esse foi o tema mais importante. Para 65% das mulheres, é o tema mais importante das cláusulas sociais. A igualdade salarial e a igualdade de oportunidades. Então, há necessidade de se fazer uma correção. E esse é um reflexo do que acontece na sociedade, mas que precisa de ação concreta para corrigir. A mobilização em torno desse tema também envolve o combate à discriminação e o acesso a condições igualitárias nos processos de ascensão dentro dos bancos, com a consequente ampliação da representatividade em cargos de liderança para mulheres, pessoas com deficiência, negros e pessoas LGBTQIA+, como observa a secretária de Políticas Sociais da Contraficute, Elaine Cutis. A igualdade de oportunidades é um tema central e essencial para a categoria bancária. E fruto dessas negociações, nós já tivemos avanços muito significativos, como a ampliação da licença maternidade, a ampliação da licença paternidade, a isonomia de direito para casais homoafetivos, a conquista de um programa específico de combate à violência contra as mulheres. Mas a gente observa que ainda há muito a ser avançado, ainda muito aquém do que é necessário para que, de fato, a gente tenha um ambiente de trabalho justo e igualitário. A presença do tema faz parte da campanha nacional dos bancários deste ano, que está em andamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 7h36. O Instituto Nex No Extinction, que abriga 25 onças em Corumbá de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal, começou a receber visitantes. O santuário é um criadouro científico e tem data para que o público em geral possa apreciar os felinos resgatados. As visitas são monitoradas e acontecem em datas específicas. A próxima visita, por exemplo, está marcada para o dia 25 de agosto, das 9h30 da manhã às 3h30 da tarde. O valor da visita é de R$ 250 por pessoa e inclui não só visitar os animais, como também café da manhã, almoço, água, frutas, além de uma trilha, visita à cachoeira com guias de segurança. No entanto, essas visitas são limitadas entre 30 e 35 pessoas e a recomendação é que os agendamentos sejam feitos com pelo menos um mês de antecedência. Policiais civis de Mato Grosso e Goiás efetuaram a prisão de um venezuelano em Cuiabá, investigado por uma tentativa de homicídio ocorrido na cidade goiana de Rio Verde, em maio desse ano. O homem de 19 anos foi localizado em uma residência na Avenida Jurumim, em Cuiabá, em diligências das equipes do Grupo de Investigação e Homicídios de Rio Verde e também da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá. Ele é investigado pela Polícia Civil de Goiás pelo homicídio qualificado contra uma vítima de 23 anos no dia 22 de maio, no setor Santa Luzia, em Rio Verde. A vítima ficou com diversas sequelas, inclusive paraplégica.
Conforme a investigação, o investigado descobriu onde a vítima morava e ficou aguardando sair da residência, desferindo um golpe de faca no abdômen e outro nas costas do jovem. A vítima recebeu a ajuda de uma pessoa e investiu contra o autor do crime, evitando que ele desferisse novos golpes. A vítima foi hospitalizada, respirando com a ajuda de aparelhos, e encontra-se com paraplegia e outras sequelas devido à ação criminosa. 7h38. A deputada federal Marussa Boldrin visitou Mineiros nesta quinta-feira e se reuniu com autoridades e também o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende. Nessa entrevista, ela fala a respeito dessa visita. Vamos ouvir. Bom, primeiro agradecer a Verde Vale que está mais uma vez aqui com a gente, acompanhando nossa caminhada, e dizer que a gente está essa semana no recesso parlamentar lá em Brasília, que constitucionalmente a gente está nesse recesso onde são 2 semanas sem a plenária, e a gente tirou para visitar os nossos municípios, a nossa região. Eu sou uma deputada de Mineiros, toda a nossa região do Sudoeste, do Sul goiano, e eu fiz questão de estar aqui com vocês. A gente sabe o quanto que a administração do prefeito Aleomar tem feito a diferença nesses últimos anos, e eu cheguei, é importante, toda vez que eu venho aqui, eu vejo obra na cidade. Então é gratificante a gente poder contribuir com o município de Mineiros, saber que eu fui tão bem votada aqui, tão bem acolhida, e a gente está retribuindo isso. Eu falo que o parlamentar, a sua presença é uma soma de fatores que faz você ser um bom parlamentar. É estar junto com o prefeito, ouvindo as demandas, estar junto com a população presente na cidade, trabalhando lá em Brasília, levando as pautas para o governador Ronaldo Caiado, e aqui eu tenho certeza que a cidade vai reconhecer e vamos continuar no caminho certo para que a gente possa aí ter mais 4 anos de sucesso. Trago também um abraço do nosso amigo Zé Mário, que ama essa cidade, está junto no projeto Aleomar, e nós estamos aí caminhando com o nosso prefeito e com o nosso pré-candidato a prefeito, que é o Aleomar, com todos os nossos vereadores aí da base. Nós conversamos agora também com o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, recebendo aqui a deputada federal Marussa Boldrin. Fala um pouco sobre esse encontro, o que isso traz aqui de bom para a nossa cidade. Daliane e ouvintes da Verde Vale, de fato uma visita muito honrosa que nos faz hoje a deputada federal Marussa Boldrin. Então, uma deputada bem votada em Mineiros, a mais votada aqui em Mineiros, né? Então, ela tem retribuído isso na forma de emendas e ajudas à cidade, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, ela tem nos ajudado, e quando ela vem a Mineiros, nunca vem de mãos vazias, né? Então, sempre traz investimentos. É muito bom ouvir dela, parlamentar, que a cidade, a cada dia que ela vem a Mineiros, ela vê uma cidade diferente, com novas obras, bonita, e realmente Mineiros é de fato um canteiro de obras em todas as suas áreas, e de forma também, como pré-candidato, receber dela o apoio, né? É a segurança que nós teremos de que Mineiros continuará recebendo, por parte da deputada federal Marussa Boldrin, emendas, apoio em todas as áreas, para que a gente possa atender às demandas da população, seja na saúde, seja na educação, na moradia, na pavimentação, na construção de novas praças, no recapeamento asfalto, na pavimentação da zona rural, construção de ponte. Ela que representa a frente parlamentar da agricultura, né, que está lá defendendo o agronegócio, assim como o ex-deputado e presidente da FAEG, Zé Mário, sempre o fez e o faz assim. Então ela representa muito bem o agro que é a força motriz do país de Goiás e de Mineiros. Então, feliz demais de recebê-la em Mineiros, sobretudo do apoio dela, hipotecado a Mineiros e a nossa gestão e as nossas pré-candidaturas também. Então, um apoio diferenciado que eu certamente irei muito honrá-lo.